A partir de agora eu vou conversar com o ex-ministro da Suprema Corte Brasileira, ministro Marco Aurélio de Mello. Ministro, obrigado por gentilmente mais uma vez atender o nosso convite. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Uma satisfação enorme falar aos ouvintes, aqueles que assistem à TV Fonte. E digo a você que, pelo visto, estou aposentado, mas não inativo. Tá E que certo. veículos de comunicação continuam realmente mantendo contato comigo e eu viso, acima de tudo, prestar esclarecimentos aos nossos concidadãos. Bom, como o senhor disse, o senhor não está inativo, eu já pergunto para o senhor deve estar acompanhando esses últimos acontecimentos envolvendo a Suprema Corte, a condenação do deputado Daniel Silveira, né, a 8 anos de cadeia, enfim, e depois o perdão presidencial, a graça concedida, né, que é uma graça constitucional. Como é que o senhor analisa isso? Olha, eu realmente não entendi, porque o Supremo não declarou a inviolabilidade do deputado, consideradas opiniões, palavras e votos. É o que está previsto na lei das leis, que submete a todos, inclusive ao próprio Supremo. Mas veio a ser julgado. Eu costumo dizer que o que começa errado tende a complicar-se. E aí tivemos desdobramentos. E o presidente acionou o Código de Processo Penal e implementou a graça. Por que eu me refiro ao Código de Processo Penal? Porque a Constituição Federal, ela versa o indulto, que é sempre coletivo, e a comutação da pena. Evidentemente, não há incompatibilidade do Código com a Constituição, já que o que se buscou ao prever essa atuação do presidente da República foi dar a ele a palavra final sobre o perdão. E o perdão foi implementado. Agora surge outra celeuma e se pretende potencializar o acessório quando já se tem pacificamente fulminado, pelo menos para mim, a pena restritiva da liberdade. O acessório segue, em primeiro lugar, a sorte do principal. Evidentemente, se caiu o título condenatório, caiu a suspensão dos direitos políticos, já que essa suspensão pressupõe a execução da pena. Enquanto estiver sendo executada a pena privativa da liberdade, não se tem os direitos políticos. É uma consequência praticamente automática prevista na Constituição. Mas vamos aguardar e que prevaleça daqui para frente a temperança, a compreensão, considerando-se poderes que são harmônicos e independentes. Ministro, ontem o doutor Ives Gandra, participando aqui do programa, ele fez até um levantamento sobre a condenação do deputado Daniel Silveira, que ele foi condenado em cima da Lei de Segurança Nacional, né? Usou-se artigos da Lei de Segurança Nacional. Entretanto, até foi o doutor Ives que chamou a atenção disso, de que a nossa Constituição fala como o senhor colocou, que o deputado ele é inviolável, ele não pode ser punido civil nem criminalmente pela sua opinião, por quaisquer opinião. Portanto, faz a pergunta, a Constituição não deveria estar acima do que diz até a Lei de Segurança Nacional? Olha, está. A Constituição está acima da legislação dita ordinária, no bom sentido. E o que se precisa no Brasil é amar um pouco mais esse documento básico da República, ou seja, a Constituição. O livrinho, como dizia o presidente, falecido presidente Eurico Gaspar Dutra, né? O livrinho precisa ser observado. Nós só teremos avanço cultural dessa forma. Bom, e agora qual que seria, na visão dos seus próximos passos aí em relação ao deputado Daniel Silveira? Ele está perdoado, a STF pode rever as decisões antigas dele? Por exemplo, em 2018, o senhor era ministro, inclusive concordou-se que o presidente Temer, tinha autoridade legal de dar a graça, de dar os indultos.
O STF, a tendência é respeitar essa posição do presidente? Olha, nós não temos segurança jurídica com a oscilação da jurisprudência. O Supremo ele emite entendimento por último sobre os conflitos de interesse. E uma vez emitido o entendimento, fixadas as bases desse entendimento, não havendo alteração legislativa, alteração da Constituição, deve ser observado, e deve ser observado principalmente pelo Supremo. Se eu fosse relator das ações de impugnação ao ato do presidente da República, e as ações, evidentemente, não foram ajuizadas por partidos que dão apoio ao presidente da República, eu não teria a menor dúvida, eu extinguiria os processos, extinguiria com base na jurisprudência que você bem mencionou, Fábio, do próprio Supremo, quando na gestão do presidente Temer placitou indulto relativo a condenações. Mas vamos aguardar e que a ministra Rosa Weber, e um dia eu perguntei como é que se pronunciava o Weber, se Weber ou Weber, e ela preferiu o Weber, talvez com uma conotação alemã, não importa, né? Uhum. Eu a chamo sempre de ministra Rosa Weber. É uma ministra muito segura, será a próxima presidente, inclusive, do Supremo, né? E atuará por cautela, e ela está num período recuperando-se, penso, de uma cirurgia de catarata. Ela optou por pedir informações e ouvir também, creio, a Procuradoria-Geral da República. Mas a solução não pode ser outra. E não pode ser outra porque não cabe ao Supremo substituir-se ao presidente da República e apreciar aspectos subjetivos do perdão implementado. Bom, uma última pergunta, ministro. O senhor acompanhou, imagino eu, acompanhou a mensagem, ou melhor dizendo, a fala do ministro Barroso agora a uma universidade alemã, fazendo uma crítica pequena, mas uma crítica muito forte ao Exército, que recebeu do próprio ministro da Defesa, que é o chefe das Forças Armadas, uma contracrítica, né? Uma outra crítica. E aí parece que os ânimos voltaram a ficar exaltados. Como é que o senhor viu isso, ministro? Olha, em 1983 eu fiz a Escola Superior de Guerra e fui, inclusive, o xerife, que é o elo entre o corpo de estagiários e o corpo permanente da escola. E o xerife da turma porque tinha maior qualificação, não havia general de exército, só general de divisão. E eu era ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Conheço muito bem as Forças Armadas e os integrantes das Forças Armadas, e nelas confio estritamente. Eu penso, me perdoe o ministro Luiz Roberto Barroso, que admiro, penso que houve um ato falho do ministro Luiz Roberto Barroso. E na vida eu aprendi desde cedo a virar a página. Fatos que não se mostraram no passado negativos, eles devem ser colocados na prateleira apenas como memória do país, para que não se repitam. Mas não se deve estar trazendo questões como o desfile que houve, né, na esplanada dos carros militares, quando o Congresso votava a adoção ou não do voto escrito. Esses fatos são fatos já suplantados. Mas houve a resposta e, a meu ver, cabia realmente a resposta pelo ministro da Defesa e é preciso dar-se o assunto como superado, que sirva para que o procedimento não seja repetido. Ok, ministro Marco Aurélio de Mello, eu quero agradecer mais uma vez o senhor por gentilmente atender nosso convite e participar do nosso programa. Obrigado, ministro. Bom dia ao senhor. Meus cumprimentos pelo seu trabalho, comunicando o que ocorre no dia a dia da nossa nacionalidade, Fábio. Abraço ao senhor, ministro.